Satoru Gojo foi considerado o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna, disputando o título de feiticeiro mais forte da história com o Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Só que acaba que as coisas mudam. Os mais fortes não vão ficar sendo os mais fortes pra sempre. Bora falar então sobre personagens que conseguiriam derrotar o Gojo. E pra tirar aqui já o mais óbvio da lista, eu quero começar com o Sukuna. Ele meio que foi quem derrotou e matou o Gojo, né? Assim provando de fato o seu título como feiticeiro mais poderoso da história. Mas como que ele conseguiu derrotar o Gojo? O Sukuna tinha duas grandes vantagens durante a luta. A primeira delas era sua expansão de domínio. Foi dito no mangá que o refinamento de ambos os domínios estavam empatados, então nenhum subjugava o outro. Só que a expansão do Sukuna não tinha barreira, então ela conseguia causar dano na barreira exterior do domínio do Gojo. E como o exterior de uma barreira é mais fraco que o interior, o Sukuna acabou vencendo na disputa. Só que o Gojo conseguiu anular o acerto garantido graças ao domínio simples e a emoção da pétala decadente, que é basicamente um domínio simples aprimorado que é passado nos 3 grandes clãs. Além de que ele também conseguiu usar energia reversa não só pra se curar, mas também para recuperar sua técnica mesmo depois de ter usado o domínio. E pra infelicidade do Sukuna, o Gojo ativou seu domínio várias outras vezes, sempre mudando as condições da barreira quando ela era destruída, tipo inverter a resistência pro exterior e comprimir a barreira até o tamanho de uma bola de basquete. Sem contar que o Sukuna precisava de 3 minutos para conseguir destruir o domínio do Gojo, então ele ia lá e dava o máximo de dano possível no Sukuna antes dos 3 minutos acabarem para que o santuário também fosse desativado. De qualquer modo, o Sukuna conseguiu usar seu segundo trunfo nessa luta, que é o Mahoraga. Não só o Mahoraga foi essencial pro Sukuna conseguir atravessar o Mugen e efetivamente conseguir matar o Gojo, como também foi graças a ele que o Sukuna conseguiu aguentar o Santuário Malevolente. Isso porque ele implementou a adaptação do Mahoraga na alma do Megumi, permitindo que ele se adaptasse ali à expansão do Gojo. Daí, inevitavelmente, o Mahoraga conseguiu se adaptar ao ilimitado e criou um corte que não só ultrapassava o Mugen, como também cortava o espaço em si. No caso, era desse jeito que ele conseguiu ultrapassar o Mugen. Ao invés de ser um ataque que ia indo reto e desacelerando conforme entrava no ilimitado, ele simplesmente cortava dentro. E como o Sukuna é um gênio completamente bizarro e consegue basicamente replicar da sua maneira qualquer coisa apenas olhando, tipo quando ele replicou o sangue perfurante da manipulação de sangue, só que com a água do elefante das 10 sombras, ele simplesmente entendeu o que o Mahoraga estava fazendo e criou o corte que corta o mundo. Daí, aproveitando que o Gojo tinha baixado a guarda por achar que já tinha vencido, ele fez um voto vinculativo para pegar ele de surpresa com o corte que corta o mundo e assim matou ele. E uma outra coisa muito interessante é que o Gojo comentou com o Geto durante a sua passagem pro além que o Sukuna não pôde usar seu poder total durante a luta. Pois é, mesmo tendo o corpo do Megumi com as 10 sombras, ele ainda era mais fraco do que na Era Heian. Talvez especificamente contra o Gojo fosse muito bom ele estar no corpo do Megumi por causa da adaptação do Mahoraga para ultrapassar o Mugen, mas ainda assim, em geral, ele estava menos poderoso do que a sua forma da Era Heian. Mas acabou que o próprio Gege Akutami, que é o autor de Jujutsu Kaisen, confirmou que o Gojo só perdeu porque abaixou a guarda. Olha o estado que o Sukuna tava, ele achou que não tinha como o Sukuna ganhar, era literalmente impossível ele fazer qualquer coisa. O Gege confirmou que se ele não tivesse abaixado a guarda, ele teria conseguido desviar do corte que corta o mundo. Daí o Sukuna teria feito o voto vinculativo à toa e estaria ainda mais fraco do que antes. E considerando o quão fudido ele tava nesse momento, realmente seria impossível dele ganhar do Gojo. Mas enfim, de qualquer modo, o Sukuna foi de fato quem ganhou e eliminou o Gojo, então é óbvio que ele é um dos personagens que conseguiria derrotar ele. Mas indo pro próximo, temos o Takaba. O Takaba era um comediante fracassado que teve a sua técnica amaldiçoada despertada pelo Kenjaku durante o jogo do abate. E a técnica dele se chama comediante. Essa técnica distorce a própria realidade para tornar real qualquer coisa que o Takaba esteja genuinamente convencido de que seja engraçada. Nisso, o Takaba consegue invocar qualquer coisa, ignorar a técnica, aguentar qualquer tipo de ataque. Mesmo se ele se machucar, ele consegue se curar. Não é à toa que na luta contra aquele cara da explosão durante o jogo do abate, o próprio cara comenta que, tipo, já era pro Takaba ter morrido umas 5 vezes, mas ele tava completamente curado e não era usando energia reversa. Inclusive, um detalhe interessante é que a roupa que o Takaba usa é a mesma fantasia do primeiro super-herói que o fez rir, e provavelmente ela é invocada por conta da sua técnica. O problema é que essa fantasia é cortada ao meio, então de vez em quando as bolas dele estão vazando pra fora. Só um fun fact aí. E bom, os maiores feitos do Takaba foram durante a sua luta contra o Kenjaku. O Takaba puxou ele pra vários cenários que se passaram no contexto de suas piadas. E ele não só fez objetos aparecerem, como também mudou completamente o cenário e até mesmo a aparência e personalidade do Kenjaku. Tipo quando transformou ele em uma enfermeira pra salvarem um peixe. E mano, vale ressaltar que o Kenjaku é um feiticeiro de mais de 1000 anos. Ele é tipo top 5 personagens mais poderosos do verso e não tinha o que ele fazer contra o Takaba. Beleza que ele tava se divertindo durante a luta, mas ele mesmo comentou que se continuasse naquele ritmo, ele ia perder. Nenhum tipo de ataque convencional funciona contra o Takaba. O Kenjaku tentou até invocar uma maldição de grau especial, que dá pra ver pela aparência que com certeza era muito poderosa, mas ela foi completamente obliterada por um simples e comum carro que o Takaba invocou e usou pra atropelar. O alvo da técnica do Takaba acaba sendo derrotado pelos pequenos danos que cada piada vai causando, e daí esse acúmulo de danos vai aumentando conforme o tempo. Pelo menos foi isso que o Kenjaku percebeu. É até dito no anime e no mangá que a técnica
técnica do Takaba é tão poderosa que ele conseguiria rivalizar com o Gojo. Só que ela tem um problema, que é o fato de que o Takaba não faz ideia de que ela existe. E ela é completamente vinculada ao sentimental dele. Ele não conseguiria simplesmente achar engraçado o Gojo morrendo e daí o Gojo morrer. Embora se ele genuinamente achasse engraçado o Gojo morrendo, aí de fato o Gojo morreria. E nem sempre alguma coisa que o Takaba achar engraçado vai ser vantajoso pra ele. Se ele, por exemplo, deixar de ter certeza que suas piadas são engraçadas, a técnica acaba perdendo força e ele fica vulnerável. Mas também tem uma outra forma de derrotar o Takaba, que é entrar na onda das piadas dele até ele ficar satisfeito o suficiente pra parar com elas. Essa foi a estratégia que o Kenjaku usou pra conseguir sair da técnica. E considerando que o Gojo é muito mais zoeiro, né, e brincalhão que o Kenjaku, ele com certeza daria umas cenas muito mais interessantes com o Takaba e com certeza também entraria na onda e conseguiria sair. Mas de qualquer modo, o Takaba definitivamente tem um potencial para derrotar o Gojo. E não só o Gojo, como também qualquer outro personagem de Jujutsu. Indo pro próximo, temos a Yuki. Ela não só é uma feiticeira de grau especial, como também um receptáculo de plasma estelar, que não se fundiu com a Tengen, e mestre do nosso querido Todou. A sua técnica amaldiçoada se chama Fúria Estelar e permite que ela manipule a massa virtual, né, imaginária do seu corpo e de um Shikigami que vem junto com a técnica, chamado Garuda. Basicamente, ela consegue aumentar a sua própria massa e do seu Shikigami. Só que como essa massa é virtual, né, uma massa imaginária, ela não sofre com o peso real que viria junto desse efeito. Então ela consegue aumentar muito a força dos seus ataques sem perder velocidade ou agilidade. Ela com certeza é a personagem mais fisicamente forte do universo de Jujutsu Kaisen, pelo menos quando tá usando sua técnica, né, não na forma base. Ela basicamente consegue aumentar a força dos seus ataques de forma quase infinita. Vou mostrar um exemplo do uso prático da técnica dela. Ela colocou um monte de massa no Shikigami e enrolou ele como se fosse uma bola de futebol. Daí ela foi e chutou numa maldição de grau especial que o Kenjaku invocou, dando completo hit kill na maldição, sendo que era uma maldição especificamente feita para defesa. É por isso que é tão forte a técnica dela ser massa imaginária ao invés de massa real. Se fosse massa real, ela não conseguiria simplesmente chutar assim. Daí vem a questão, ela conseguiria ultrapassar o Mugen do Gojo? Porque beleza, se ela conseguir acertar alguns ataques no Gojo, já vai ser o suficiente para matar ele. E se for um ataque muito bem encaixado, tipo na cabeça, aí ele vai literalmente morrer em uma só. Só que não adianta nada porque é basicamente impossível ela conseguir ultrapassar o Gojo. Nenhum ataque dela ia conseguir encostar nele, enquanto ele tem várias formas de acabar com ela, tipo com a expansão de domínio ou com literalmente qualquer outra coisa, só batendo nela até ela morrer. Só que acontece que a Yuki tem um trunfo. Trunfo esse que não só conseguiria acabar com o Gojo, mas também com o planeta inteiro. Durante sua luta contra o Kenjaku, a Yuki usou seus últimos momentos de vida para liberar as restrições da sua técnica, adicionando tanta massa assim mesmo que ela literalmente cria um buraco negro. E o próprio Kenjaku disse que se esse buraco negro não tivesse sendo contido pelas barreiras da Tengen e pela força de vontade da Yuki, ele teria poder suficiente para destruir o planeta. E ele só conseguiu sobreviver por causa da técnica de antigravidade da mãe do Itadori. E era casualmente o counter perfeito para esse buraco negro. Mas o Gojo não teria isso. E considerando que a Yuki não fazia parte da sociedade Jujutsu e que ela não revelou sua técnica amaldiçoada pra ninguém até sua luta contra o Kenjaku, talvez com exceção do Todou, o Gojo não ia dar hit kill nela com vazio roxo ou usar sua expansão de domínio logo de cara. Ele ia ficar lutando igual ele luta normalmente contra qualquer outro personagem. Daí quando ela visse que tipo, caraca, aqui eu vou morrer e não tem mais o que fazer, ela ia invocar o buraco negro e matar o Gojo e destruir o planeta junto. A única situação em que ela perderia pro Gojo seria se ele desse completo hit kill nela ou se ele usasse a expansão de domínio e deixasse ela completamente retardada. Mas antes de ir pro próximo personagem, eu quero te lembrar de se inscrever no canal e considerar virar membro pra receber acesso a vários benefícios legais, tipo poder escolher o tema de um vídeo. E o próximo personagem aqui da lista segue basicamente a mesma lógica que a Yuki, que é o Dabura de Jujutsu Kaisen Módulo. Ele é o rei e considerado o mais poderoso dos Simurianos, que pra você que não sabe de Jujutsu Kaisen Módulo, é uma raça alienígena que vem de outro planeta e invadiu a Terra. E a parada dele é que em Módulo ele nem parecia ser tão forte assim, ele tava lutando contra o Mahoraga e tava tendo uma luta disputada contra ele, sendo que o Sukuna cagou completamente no Mahoraga e o Gojo também, isso que o Gojo tava lutando contra o Mahoraga, todas as outras sombras e o Sukuna. A parada é que isso é porque o Dabura nunca teve nenhuma ameaça durante a sua vida inteira, ele meio que foi o mais forte desde sempre e não lutou contra ninguém, por se dizer assim, nunca teve nenhuma ameaça à sua altura, até chegar o Mahoraga, e nisso a gente conseguiu ver o seu potencial de evolução. A técnica do Dabura permite que ele manipule luz, ele pode criar construtos sólidos feitos de luz para atacar os oponentes e para se impulsionar para longas distâncias. Ele também consegue aumentar sua velocidade de modo que chegue próximo da luz, fazendo com que seus ataques tenham a mesma potência de uma bomba nuclear. Só que com isso ele acaba destruindo seu próprio corpo. Mas como eu falei, ele tem um potencial de evolução muito bizarro. Então contra o Mahoraga, quando ele faz isso pela primeira vez e fica com o corpo todo fudido, ele imediatamente aprende energia reversa e consegue se curar. Também durante essa luta ele conseguiu aprender a expansão de domínio, ele simplesmente não sabia. O potencial dele é ainda maior do que o do Higuruma, por exemplo, que foi aprendendo tudo na luta contra o Sukuna. O Dabura é o maior potencial, a maior velocidade de aprendizado que temos em Jujutsu Kaisen. E ele consegue aplicar a energia reversa na sua própria técnica, fazendo com que a luz vire escuridão e nisso
isso criando um buraco negro. E daí é basicamente a mesma coisa que a Yuki, né? Ele consegue invocar um buraco negro assim como ela. Assim como ela, ele também não conseguiria usar a expansão de domínio pra ter acerto garantido contra o Gojo, já que o Gojo teria uma expansão mais refinada que a deles. Só que o Gojo também com certeza não começaria a luta e daria hit kill no Dabura. Ele nunca faz isso contra ninguém. Então quando o Dabura visse que tá morrendo, ele conseguiria usar o buraco negro e destruir o Gojo junto com o planeta. A única chance do Gojo ganhar seria dando hit kill nele ou conseguindo matar ele antes dele ativar o buraco negro. Mesma coisa que a Yuki. Viu que ele tá ativando o buraco negro, usa a expansão muito rápido, tipo por 0.2 segundo, deixa ele retardado e mata ele. Daria pra fazer isso, tá ligado? Mas diferente da Yuki, o Dabura consegue fazer ataques na velocidade da luz. Então talvez, mesmo com o Gojo tendo os 6 olhos, se o Dabura conseguisse ativar o buraco negro super mega rápido, talvez o Gojo não conseguisse reagir e com isso perdesse. E bom, indo pro próximo, nós temos o personagem mais poderoso de toda a obra, de todo o universo de Jujutsu Kaisen, que é o Itadori de Jujutsu Kaisen Módulo. Módulo se passa 68 anos após o final de Jujutsu Kaisen. E lá nós conseguimos ver como o Itadori evoluiu absurdamente suas habilidades. Vamos lá, pra começar, o Itadori não é um ser humano comum. Ele consumiu vários dedos do Sukuna, ele é filho do Kenjaku, ele consumiu as pinturas da morte, ele é bem parecido com o Chozo. Com isso, a sua força, velocidade, resistência e atributos físicos em geral já são muito superiores a de um ser humano comum. No primeiro episódio do anime, quando ele ainda era, entre aspas, uma pessoa comum, ele já estava conseguindo pular tipo 4 andares de altura. Fora que todo mundo toda hora ficava comentando como ele quebrava recordes e não sei o que. Aí beleza. O que eu tô querendo dizer é que o limite físico dele é muito maior do que de uma pessoa comum. Ele também tem a manipulação de sangue. E considerando o físico desumano dele, que é semelhante ao do Chozo, ele consegue usar bem melhor do que os feiticeiros normais que precisam ficar carregando bolsa e se preocupando com tipo perder sangue e morrer. A gente conseguiu ver ele usando a manipulação de sangue em módulo e é tipo muitas vezes mais poderoso que o Chozo, que era o usuário de manipulação de sangue mais poderoso que a gente conhecia. O Itadori conseguiu invocar vários sangue perfurantes ao mesmo tempo e guiar todos eles dentro de um prédio sem estar enxergando, tendo acertado todos os alvos sem que eles conseguissem reagir direito. Ele com certeza consegue usar todas as técnicas que vimos o Chozo usando, tipo veneno no sangue, a manipulação de pressão corporal e enfim, fora que ele também pode converter sua própria energia amaldiçoada em sangue igual o Chozo fazia. Ele também tem o Santuário, que é a técnica do Sukuna que ele herdou do período em que foi seu receptáculo. E ele tá tão experiente, se não mais, do que o próprio Sukuna. O maior feito de precisão de técnica, por se dizer assim, que a gente viu o Sukuna fazendo foi na hora que o Yuta atacou ele com uma espada e ele criou vários microcortes na sua mão pra segurar a espada. Tipo o que o Mugen do Gojo faz. Pelo menos o efeito prático, né? Não a teoria e a ciência por trás. E o Itadori de módulo também fez isso. Fora o fato de que a gente conseguiu ver ele usando um desmantelar e olha na tela o estrago. Lembrando que os cortes do Itadori pegam na alma, então não tem como curar com energia reversa nem nada. É tipo os ataques do Mahito. Você tomou e tá fudido. Imagina isso com a escala desse ataque aí. Mano, isso tá muito mais poderoso do que qualquer corte que a gente tenha visto o Sukuna fazer. Nem o corte que corta o mundo chega tipo 20% disso. É bizarro. Olha esse estrago. Isso daí é basicamente o estrago que a chama divina do Sukuna causa. Então imagina o quão poderosa tá a chama divina do Itadori. O bagulho vai destruir uma cidade inteira completamente, pô. Não vai ser só Shibuya, vai ser Tóquio inteiro. E se bobear, ele também sabe o corte que corta o mundo, mas aí não dá pra saber. Porque a chama divina, assim como o desmantelar, é uma habilidade que veio junto do santuário. Enquanto o corte que corta o mundo foi uma coisa extra que o Sukuna desenvolveu observando uma Horaga, e o Itadori não observou uma Horaga. Embora ele tenha observado o Sukuna fazendo o corte, então talvez, né, se ele quis, ele conseguiria sim ter aprendido. O Itadori também é o único feiticeiro da história capaz de utilizar o Black Flash quando ele quiser. Black Flash é basicamente um fenômeno que acontece quando um feiticeiro aplica sua energia amaldiçoada em tipo 0.000001 segundos após causar o impacto. E é uma coisa que assim, o recorde de Black Flash que a gente tem em Jujutsu Kaisen foi feito pelo Itadori, o que mais acertou Black Flashes em sequência. E é uma parada que não só deixa o seu ataque muito mais poderoso, por exemplo, um soco comum do Gojo que acabou dando um Black Flash no Sukuna foi poderoso o suficiente pra fazer com que ele ficasse atordoado. Fora que após o Black Flash, o feiticeiro entra num estado de zona, onde ele fica em geral mais poderoso e recupera as técnicas que já foram desgastadas durante a luta, tipo energia reversa. Vamos supor que o cara já usou expansão de domínio várias vezes e não consegue usar mais. Se ele acertar um Black Flash, ele pode se recuperar o suficiente pra conseguir expandir mais uma vez. E por falar em expandir, o Itadori também tem sua expansão de domínio. Não sabemos exatamente o que a expansão de domínio faz, só sabemos que ela tem acerto garantido. E acerto garantido na alma definitivamente é uma coisa difícil de se lidar. Fora o possível efeito que ela deve ter se ela fizer alguma coisa especial, tipo a do Gojo, por exemplo. A do Gojo não simplesmente garantia que ele acertasse as técnicas, ela ficava jogando informação na mente do cara, era um efeito especial. Talvez a do Itadori tenha alguma coisa assim, não dá pra saber. E daí que vem a parada, rapaziada. O Itadori tem tudo isso que eu acabei de falar. Ele é como se fosse um personagem que foi pegando um monte de coisa, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, bem protagonista de anime mesmo que sai tendo um pouco de tudo. Mas a parada é que não é só isso, o potencial dele é muito bizarro. Vocês têm que lembrar que em 6 meses, que é o período que se passa Jujutsu Kaisen, ele foi de um estudante comum pra tá lutando contra o Sukuna.
Sukuna, sendo um dos feiticeiros mais poderosos daquela época. Isso em 6 meses. Imagina o quão poderoso ele não ficou em 68 anos. A gente sabe que o Mahito consegue ativar sua expansão de domínio em 0.2 segundos. É uma das ativações mais rápidas de Jujutsu. Ainda assim, o Itadori com as mãos no bolso, sem precisar fazer nenhum sinal nem nada, conseguiu cortar completamente o Mahito e todo mundo ao redor deles antes do Mahito conseguir ativar a expansão. Imagina as capacidades máximas dele. Em 6 meses ele foi de um estudante comum para ter uma expansão de domínio. Imagina o quão refinada não é a expansão de domínio dele em 68 anos. Ou seja, ele não só tem os atributos físicos disparadamente mais poderosos da obra, como ele também é o usuário de manipulação de sangue disparadamente mais poderoso da obra, como ele também masterizou o santuário usando no mesmo nível ou muito melhor do que o próprio Sukuna, que foi o feiticeiro mais poderoso da história. Daí, quanto à expansão de domínio, eu honestamente não consigo afirmar que ele é o que teria a mais refinada de Jujutsu, mas ele com certeza pelo menos empata com o Gojo e com o Sukuna. Daí também tem energia reversa e considerando o talento dele, o tempo que se passou e tudo que eu falei, ele com certeza tem o melhor uso de energia reversa de Jujutsu. E a parada do Black Flash, que faz com que ele basicamente tenha energia amaldiçoada infinita e consiga ficar lutando pra frente. Ele literalmente acerta o Black Flash quando ele quiser. Todos os ataques dele podem ser Black Flash. Vocês têm noção do quão roubado é isso? E a gente não sabe por mais quanto tempo ele vai viver. Ele mesmo diz que vai ser pelo menos uns 300 anos. E se ele ficou tão forte assim em 68 anos, imagina nos próximos 300. Ele pode não ter nenhum ataque muito óbvio que conseguiria ultrapassar o Mugen e eliminar o Gojo, mas ele é poderoso o suficiente pro Gojo simplesmente não conseguir derrotar ele. E se ele conseguir acertar a expansão no Gojo, ele vai simplesmente dar dano na alma do Gojo, coisa que ele não vai conseguir curar com energia reversa, e daí vai ganhar. Fora que, como eu falei, é possível que ele tenha aprendido o corte que corta o mundo, e com isso ele conseguiria sim acertar o Gojo. Com a potência e velocidade dos cortes normais dele, imagina o que corta o mundo. O Gojo não vai conseguir desviar nem se ele não tiver desprevenido. E também é bem capaz que durante a luta ele consiga aprender alguma coisa ali pra conseguir lidar com o Gojo. Mas mesmo se não conseguir, ele já tem várias outras maneiras de ganhar. Então, mano, é simplesmente o personagem mais poderoso de Jujutsu Kaisen.